Olá, começa agora mais uma edição do programa Visão Jurídica e eu converso hoje com o Dr. Ageu Camargo sobre direitos do consumidor. Essas coisas básicas que todo consumidor precisa saber, não é? Nós vamos a uma loja, adquirimos um produto, muitas vezes saímos no primeiro momento satisfeitos e depois, ao utilizar o produto, aí vem a surpresa, não é? Então, nós vamos tratar hoje desse assunto muito interessante com o Dr. Ageu Camargo, que é advogado, é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Guarulhos. Ele é especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil pelo INESP, especialista em Direitos do Consumidor pela Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus. É também professor de Direito do Consumidor em cursos preparatórios para o exame da OAB e palestrante de Direito do Consumidor no projeto OAB Vai à Escola da OAB Guarulhos. Doutor Ageu, um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Visão Jurídica. Simara, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso participar desse programa. Obrigada, Gil. Como eu estava falando aqui para o nosso telespectador, o consumidor vai a uma loja, adquire um produto que, assim, no primeiro momento, né, a gente tem aquela sensação, que todo consumidor é ansioso geralmente para adquirir um produto, um bem, alguma coisa. Com certeza. Principalmente as mulheres, né? É verdade. Que são consumistas, assim. E nós adquirimos o produto, no primeiro momento, satisfeitos, e aí depois ele apresenta um vício. Quais são os direitos deste consumidor? Silmara, no caso de vício, o consumidor ele tem o direito à troca das partes viciadas, que popularmente nós chamamos de defeito. A parte viciada é o defeito. Nesse caso, o consumidor ele pode submeter esse produto à assistência técnica, se é um produto, por muitas vezes, eletrônico. E nesse caso, o fornecedor terá o prazo de 30 dias para tentar fazer o conserto desse produto. Se o fornecedor, nesse lapso de tempo, ele não consegue, dentro dos 30 dias, consertar o produto, nasce para o consumidor 3 opções. A restituição do valor pago no produto atualizado, a troca do produto por um igual ou similar, ou abatimento do preço, se por muitas vezes aquele produto ainda tem alguma utilidade para o consumidor. Nesse caso, o consumidor pode optar pelo abatimento do preço e ficar com o produto mesmo viciado, só que aí o fornecedor dá um abatimento do preço para ele. Certo. E quando que o consumidor ele tem o direito de se arrepender de ter adquirido o produto? É nesse caso, o produto não apresenta vício, é isso? Isso. Se arrependeu. Se arrependeu. O direito de arrependimento no Código de Defesa do Consumidor, ele é previsto apenas nas compras feitas fora do estabelecimento comercial. São aquelas compras feitas pela internet, telefone ou da porta de casa mesmo. Nesse caso, o consumidor tem o prazo de 7 dias a contar do recebimento do produto para desistir. Agora, aquelas compras feitas direto no estabelecimento comercial, não há que se falar no direito de arrependimento. Que ele tem o contato físico, né? Com Exatamente. o produto. Que essa era a intenção do código. Por muitas vezes, o consumidor ele é ludibriado pela oferta, então como ele não está próximo do produto, ele não consegue ter a certeza que o produto realmente é daquele tamanho. A gente pode dar como exemplo aqui, aquelas ofertas tentadoras, às vezes, de algumas lanchonetes, fast food, que muitas vezes o lanche ele é gigante, né? Só quando você realmente vai chegar perto, ele é totalmente pequeno e realmente a oferta... E não é nem tão saboroso, né? É verdade. Eu digo, pelo exemplo da oferta, que o fornecedor, ele realmente faz uma oferta maravilhosa, que realmente leva o consumidor a ficar tentado para adquirir aquele produto. E se o consumidor, por exemplo, ele ganhou de presente? Não, uma pessoa, consumidor não. Ele ganhou de presente e aí ele resolve trocar. Ou... Quais são os direitos dessa pessoa? Então, olha que interessante, essa é uma dúvida muito frequente e que por muitas vezes o consumidor ele acha que ele tem esse direito, mas ele não tem. O Código de Defesa do Consumidor não prevê o direito de troca, né? Isso é uma mera faculdade do lojista. O lojista, por muitas vezes no dia a dia, ele faz a troca dos produtos por pura política de mercado, para agradar o consumidor. Só existe mesmo o direito de troca caso o produto apresente algum vício, algum defeito.
Nesse caso, sim, o fornecedor é obrigado a trocar. Agora, quando o produto não apresenta nenhum problema, simplesmente certo. o consumidor não gostou, ficou pequeno, o fornecedor não é obrigado a trocar. Sim, nesse caso apenas para manter o cliente, né? Apenas para manter o cliente. É diferente do caso quando ele coloca isso na loja. Caso você não goste do produto, ou caso fique pequeno, ou a pessoa na qual você vai presentear não gostar, você pode trocar. Quando ele muda as cláusulas, aí sim ele fica submetido a trocar. Agora, quando ele não fala nada, simplesmente vende o produto, aí ele não é obrigado a trocar, apenas nos casos de vício. Muda as cláusulas como assim? Durante a venda, houve alguma prática abusiva, é isso? Durante a venda, ele garante esse direito para o consumidor. Ele certo, cria esse entendi. direito. Então, ele diz o seguinte, estou te vendendo essa roupa, sei lá, esse terno, se ele ficar pequeno, você pode trocar. Se o fornecedor fizer isso, aí sim nasce para o consumidor... Como se fosse um contrato verbal. Perfeito, exatamente, como se fosse um contrato verbal. Exatamente. E com relação ao pagamento desses produtos, no cartão, por exemplo. Então, ele foi lá, adquiriu, além da questão da promessa, da troca, né? O consumidor, ao pagar, ele pode determinar um valor mínimo para o cartão? Como é que funciona isso? Não, Silmara, isso é uma das grandes práticas abusivas que os fornecedores vêm praticando no nosso mercado de consumo. Por muitas vezes o fornecedor ele diz para o consumidor... Tem até uma plaquinha. Tem até uma plaquinha, nós só aceitaremos cartão de débito se a compra for superior a R$5. Só aceitaremos cartão de crédito se for superior a R$10. Isso é prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor ele não pode fazer diferença de preço dependendo da forma de pagamento do consumidor. Se aquele estabelecimento se propõe a aceitar cartão, ele tem que aceitar cartão de qualquer valor, menos que R$1. Que seja R$1, ele tem que passar. Que seja R$1, tem que passar. Eu só faço uma ressalva, geralmente quando me perguntam disso, se o estabelecimento ele é obrigado a aceitar cheque. Cheque não. Cheque o estabelecimento ele não é obrigado a aceitar. Agora os outros meios de pagamento, dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito... Que são formas seguras, né? São formas seguras, tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. Nesses casos ele não pode fazer diferença, ele tem que aceitar exatamente o meio de pagamento que o consumidor tem naquele momento. Interessante. E as pessoas perguntam muito para mim, para outros advogados, o que é uma venda casada? A venda casada, eu digo isso porque o judiciário, atualmente, saiu um dado do CNJ recentemente, que a cada 10 processos cíveis, 6 são envolvidos em direito do consumidor. Eu posso dizer que dentro desses 6, 2 pelo menos são do assunto de venda casada. A venda casada é quando o consumidor adquire um produto ou um serviço, ele acaba levando o outro não necessariamente desejado. Um exemplo muito comum é o caso daqueles combos que as TVs por assinatura oferecem. O consumidor liga querendo apenas a internet, porém o fornecedor com toda aquela política de oferta, aquela oferta tentadora, fala, não, mas é mais barato se você também adquirir a TV e o telefone. Nesse caso, o consumidor queria adquirir só a internet, porém o fornecedor fala que só é possível se fizer a adesão dos três serviços, internet, telefone e eles ligam oferecendo várias vezes, inclusive, os 3 produtos. É bem comum isso. E eles utilizam na prática, Silmara, de uma coisa que é um pouco difícil, até do próprio consumidor não aceitar. Porque eles dizem o seguinte, vou dar um exemplo, a TV, se você contratar só a TV, é R$100. Agora, se você contratar TV, internet, telefone, é 120. Aí o consumidor, totalmente tentador, vendo que terá algum benefício, acaba adquirindo os 3. Então, a venda casada, ela acaba ficando sorrateira nos contratos de consumo. Que naquele momento é 120, daqui uns 3, 4 meses dobra, né? Exatamente, os 3 primeiros meses o valor é bem baratinho. Passou os 3 primeiros meses, acaba subindo lá nas alturas, né? E é bastante comum, né, essa reclamação nos juizados. Sim, quase todos os dias eu advogo para alguns fornecedores
e quase todos os dias eu estou no PROCON e no Juizado Especial Cível. E é uma reclamação assim muito grande, porque o consumidor, ele realmente, quando ele liga para fazer o contato com a TV a cabo ou com a internet, ele reserva aquela quantia para o seu orçamento. Por causa dessas ofertas tentadoras, ele acaba adquirindo por muitas vezes esses serviços, o valor fica maior, ele acaba prejudicando o orçamento da família e acaba se endividando, né? Então, praticamente 2, 3 vezes por semana eu estou no PROCON ou no Juizado Especial Cível para tentar dirimir essas contendas que são levadas a esses órgãos. São bastante comuns, né? Muito comum. Uma outra coisa muito comum, né, que geralmente as pessoas me perguntam sobre os direitos básicos do consumidor. Perfeito. Os estacionamentos, né? A pessoa chega, estaciona o seu veículo, né? E aí, normalmente tem uma placa dizendo assim: não nos responsabilizamos por objetos deixados no veículo. Pode isso, doutor? Não pode. O Código de Defesa do Consumidor, ele veda que o fornecedor se exclua da responsabilidade para com o consumidor. No caso dos estacionamentos, a função do estacionamento é guardar o veículo, né? É guardar o veículo, dar toda a segurança para que o seu veículo fique depositado ali sem avaria, sem eventual furto. Nesses casos, o estacionamento ele é responsável sim por os objetos deixados no interior do veículo. Comumente o consumidor deixa óculos, GPS, o step do veículo. Eu só faço a ressalva para que o consumidor, quando for deixar algum objeto de valor elevado, que ele comunique sim a portaria, geralmente onde fica o atendente do estacionamento, e lá eles têm uma ficha na qual o consumidor faz o preenchimento e informa: olha, no meu veículo estou deixando meu notebook, ele tem valor de mercado de R$1.000, até para que o fornecedor tenha aquela segurança jurídica. Mas nos casos de produtos que são comuns dentro de um veículo, nesse caso o consumidor nem precisa falar nada, que ele está assegurado juridicamente, que em caso de avaria, em caso de furto do veículo, o estacionamento vai ter que ressarcir sim. Certo. E como é que fica a prova dos objetos que ele deixou no veículo? Então, Silmara, é exatamente esse a grande ressalva que eu faço. Quando são coisas comuns que todo consumidor deixa no veículo, a responsabilidade ela é objetiva no Código de Defesa do Consumidor. Óculos, GPS, o GPS é comum. A mulherada geralmente deixa batom, creme. Então, coisas comuns que todo consumidor deixa no veículo, é possível a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o consumidor ele é vulnerável nas relações de consumo, todo consumidor é vulnerável. Dessa forma, é possível ajuizar a ação, reclamar, né, demonstrar o que deixou o veículo naquele estacionamento, que ele foi furtado. E aí a prova se faz com fotos e com o ticket de entrada do veículo. Geralmente o juiz ele faz a inversão do ônus da prova, no qual o estacionamento aí precisa demonstrar por meio de vídeos, por meio de filmagens. Que ele não deixou aqueles objetos, Isso. Então inverte o ônus da prova. Certo. Né, conforme o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Okay. Então é possível fazer a prova sim. Inclusive existe súmula, Silmara. Esse problema ele é tão corriqueiro que existe súmula na qual diz que os estacionamentos são responsáveis pela guarda do veículo. Que ótimo, né? Que ótimo. Nesse caso é muito mais fácil. O consumidor ele só precisa demonstrar mesmo o dano e o nexo de causalidade. Uma outra coisa bastante comum, né? Além dos estacionamentos, consumidor quando vai a um restaurante, por exemplo, ele é obrigado a pagar os 10% do garçom, do couvert artístico? Olha, isso cria muito problema na prática. Eu mesmo já tive muitos problemas. Quanto aos 10% do garçom, ele é facultativo. Ele deve ser pago pelo consumidor naqueles casos que o consumidor ele é bem atendido, realmente os 10% são repassados para o garçom. Nesses casos, o consumidor ele tem a faculdade de pagar. Né? Eu geralmente brinco com os consumidores, eu falo, olha, se caso você for bem atendido, até pague, até porque esse valor ele é repassado para o garçom, até para equilibrar as relações de consumo. Já o couvert artístico,
o consumidor ele deve pagar caso ele seja informado previamente. O estabelecimento comercial deve deixar uma faixa, um cartaz com os dizeres: cobramos cover artístico. Aí no cardápio deve ter o valor do cover artístico e também informando, cobramos. Esse cover ele só pode ser cobrado se houver música ao vivo. Ele não pode ser cobrado caso tenha uma gravação ou em casos de jogos de futebol. Muitos estabelecimentos eles queriam cobrar o cover artístico quando passava jogo. Coloca o telão. Colocava o telão lá e queria cobrar cover artístico. Nesses casos, caso não tenha informação do consumidor previamente, em casos de telão, de jogos, nesse caso o consumidor não fica obrigado ao pagamento. Interessante. Interessante. É uma coisa muito corriqueira, porque praticamente o tempo inteiro nós vamos aos restaurantes, né? Mas os casais, né, acabam, depois que começa os relacionamentos, o pessoal acaba só indo, né, em estabelecimento comercial. E assim, se o consumidor ele não for previamente informado, acaba violando o Código de Defesa do Consumidor, porque um dos grandes objetivos do Código é o dever à informação. Como o consumidor ele é a parte mais fraca, ele deve ser informado de forma clara e precisa de todas as cobranças que o fornecedor faz naquele serviço. Eu anotei aqui também com relação a shows, peças de teatro, caso o consumidor se sinta lesado. Por exemplo, ele comprou o ingresso para ir a um show, uma peça, e não era bem aquilo que ele queria, ou que ele esperava, ou que ele leu naquela propaganda, ou nem aconteceu, ou aconteceu em parte, ou começou muito tarde. Como é que fica isso? Ele pode ser ressarcido? Silmara, o Código de Defesa do Consumidor entende que shows, peças de teatro, jogos de futebol são serviços. Eventos em geral. Eventos em geral são serviços, no qual são comercializados no mercado de consumo e são ofertados, por muitas vezes com publicidades, bem atrativas. Por ser serviço e ser defendido pelo Código de Defesa do Consumidor, em casos, por exemplo, o consumidor ele compra o ingresso para assistir o show de um grande artista e por algum motivo esse artista não vai ao show ou tem algum problema na casa na qual ele iria se apresentar, nesses casos o consumidor tem direito à restituição do valor pago por aquele ingresso e em determinados casos, inclusive até indenização por danos morais. Dependendo da situação, se o caso ocorreu muito perto, e aí era um show, era o casamento, era a festa de casamento dele. Casos específicos, por muitas vezes, o rapaz ele tem o sonho de levar a esposa para assistir o show de uma grande dupla sertaneja. Aquela música daquela dupla sertaneja é a música do casal. Aí leva para aquele show. E nesse caso, de repente, não acontece o show. É possível, em alguns casos, inclusive eu já vi, é possível ter uma indenização por danos morais, nesses casos que o show acontece por culpa do fornecedor. Que interessante. Eu conheço pessoas que foram a um show e o show parece que começou 5 horas depois. As pessoas voltaram para casa, não assistiram o show e não conseguiram ressarcimento. Mas porque, com certeza, não procuraram as vias corretas. Não é para isso. E esse é um caso típico de dano moral, porque quando você oferece um show no mercado de consumo, existem regras, existe toda uma sistemática do Código de Defesa do Consumidor, precisa respeitar o consumidor no mercado de consumo, respeitar a dignidade da pessoa humana. Por muitas vezes aquele consumidor está esperando o show por 5 horas, está ali sem comer, está ali num local que não está muito confortável. Com certeza, nesses casos, gera uma indenização por danos morais. Muito bom saber. E um outro problema bastante comum, os bancos e as taxas abusivas, não é? Muito, um problema assim. Os consumidores reclamam muito, bastante com relação a isso. O que fazer? Como proceder? Basta reclamar no Banco Central? Olha, Silmara, eu geralmente, até na própria sala de aula, quando os alunos perguntam, eu digo que o melhor caminho é fazer em primeiro momento, fazer uma reclamação no SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Hoje em dia, os bancos, eles têm dado muita atenção para as reclamações do consumidor por meio desse canal. Eu até
confidencio aqui que alguns bancos eles colocam meta de atendimento, a nota ela precisa ser alta. Se os consumidores eles reclamam por meio desse canal e a agência na qual a conta dele é vinculada não resolve o problema, tem uma série de penalizações internas. Então, nesse primeiro momento, eu digo para ele fazer a reclamação perante esse saque. Mas, mesmo fazendo a reclamação, se não há a resolução do problema, aí eu peço para ele procurar a agência, nesse caso o consumidor deve procurar a agência, conversar com o gerente dele, para que o gerente dele resolva o problema. Mas se mesmo assim, insistentemente, o banco não resolve o problema, aí o consumidor deve procurar o PROCON da cidade ou procurar um advogado e fazer a reclamação para que o órgão consumerista, no caso o PROCON, possa intervir nesse problema e por muitas vezes o banco ele é multado. Né? O PROCON tem força de poder administrativo no qual ele pode multar aqueles fornecedores que descumpram o Código de Defesa do Consumidor. Outra coisa bastante comum é o envio de cartões sem a solicitação do consumidor. Como proceder nesses casos? O código ele veda o envio de produto sem a solicitação do consumidor. Inclusive, recentemente, o STJ ele entendeu por meio de súmula que o envio de cartão de crédito sem o prévio requerimento do consumidor gera indenização por danos morais. E eu entendo que o STJ ele foi muito inteligente, porque o consumidor, por ele ser vulnerável, ter desconhecimento técnico acerca da taxa de juros, daquela bola de neve que as compras no cartão trazem, ele entendeu dessa maneira para evitar o superendividamento do consumidor, que inclusive é matéria da atualização do CDC, que já vem ocorrendo. Existem 3 propostas de lei sendo discutidas e uma delas é o superendividamento do consumidor, que em breve teremos novidades. Né? Que ótimo. Isso, porque se constatou que o consumidor ele acaba se endividando muito por ter acesso fácil ao crédito. E por muitas vezes o cartão de crédito é um grande vilão nessa história. Porque o consumidor acaba tendo um crédito 2, 3, 4 vezes mais do que ele acaba oferindo de renda mensalmente. Geralmente é um grande vilão para o orçamento. Sim. E geralmente ele tem 3, 4 cartões porque cada um vence numa data e acaba se perdendo realmente nessas contas. E vira uma grande bola de neve, porque nós sabemos que os bancos, para cada vez mais auferir lucro, ele vai diminuindo a segurança jurídica dos cartões, acabam por muitas vezes pedindo para que seus funcionários batam meta e dessa maneira eles começam a enviar cartão para todos os correntistas, né, daquela instituição financeira, e o consumidor recebendo aquele cartão, fala, o cartão está aqui, tá fácil, eu vou desbloquear, eu vou utilizar. Tem uma necessidade naquele momento de comprar utilizar alguma coisa. Às vezes até num caso de urgência, exatamente, ele utiliza o cartão, mas mesmo assim o STJ, de forma muito inteligente, entendeu que gera indenização por danos morais, o envio de cartão de crédito sem solicitação do consumidor. E só para a gente encerrar, ele recebeu o cartão, aí ele utiliza o cartão e depois ele quita a dívida, ele paga direitinho a fatura e depois ele pede o cancelamento e o banco não cancela. Na verdade, qual que é o correto? O correto é o seguinte, ele recebeu o cartão de crédito, sem ele solicitar, o correto é ele ligar na instituição financeira, informar o ocorrido e quebrar o cartão. Agora, se ele recebe o cartão de crédito e utiliza, aí dá para entender que ele aderiu àquele cartão de crédito e ele vai utilizar de forma tranquila, ele aceitou aquele cartão de crédito. Aí já não gera indenização por danos morais. Nossa, mas é complicado. Ainda teria, assim, muitas perguntas a fazer, mas a nossa equipe já está lá dando sinal. É verdade. Que o programa encerrou. Passou muito rápido, né? Porque o assunto é realmente muito interessante. Mas fica aqui o convite para um retorno breve. Com certeza. Para a gente continuar. Com certeza. Né? Porque os direitos básicos do consumidor são, assim, inúmeros, né? Então, e é um assunto muito interessante para todos nós. Com certeza, será um prazer voltar. Desde já, fico à disposição para que, se me chamou, eu volto.
Ok. Obrigada, viu, doutora Imagina. Ageu? Para nós é uma honra tê-lo aqui. Eu faço aqui meu agradecimento pessoal e em nome de toda a equipe da TV Guarulhos. Muito pelo contrário, a honra é toda minha, é um prazer participar, conversar direito do consumidor, ainda mais para ti, que nós convivemos muito com isso, trabalhamos juntos em né? direito do consumidor. É uma honra. Estarei sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigado. E a você que acompanhou o programa Visão Jurídica, lhe aguardo na próxima semana. Visão Jurídica, atualidade, conhecimento e informação aqui na TV Guarulhos.